Olá, eu me chamo Ionara Benevides e hoje eu estou aqui para gravar uma questão de cálculo C. A questão é a número 12, que diz o seguinte: calcule os limites a seguir, caso existam. Se não existirem, justifique o motivo. O item I, nós temos o limite de x e y tendendo a zero, de x mais y ao cubo, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se a gente for desenvolver esse cubo aqui de x mais y, isso será a mesma coisa que o limite de x, y, tendendo a zero, de x ao cubo, mais 3x ao quadrado y, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Certo? Então, se a gente desenvolver x mais y ao cubo, isso é o mesmo que x ao cubo mais 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado, mais y ao cubo. Isso aqui tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós temos que o limite da soma, o limite dessa soma aqui é a soma dos limites. Então, nós podemos separar aqui, ó, cada termo dessa soma em um limite. Então, ficará o seguinte: limite de x e y, ambos tendendo a zero, de x ao cubo, sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado. Primeiro termo da soma. Mais o limite de x e y, ambos tendendo a zero, de 3x ao quadrado y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é esse segundo termo aqui. Mais o limite de x e y, ambos tendendo a zero, do terceiro termo aqui, 3xy ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais o limite de x e y, ambos tendendo a zero, do último termo, que é y ao cubo, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos separar aqui, ó. Quando nós temos x ao cubo, isso é o mesmo que x vezes x ao quadrado. Então, a gente transforma isso aqui no produto. Limite de x e y, ambos tendendo a zero. Então, nós vamos fazer o produto. X ao cubo é x vezes x ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais o limite de x e y, ambos tendendo a zero. Aqui, nós vamos permanecer o x ao quadrado e vamos fazer o produto com 3y. Então, vai ser 3y multiplicando x ao cubo, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais o limite de x e y, ambos tendendo a zero. Aqui, quando a gente tem 3xy ao quadrado, isso é a mesma coisa que o produto de 3x vezes y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai facilitar na hora que a gente for resolver esses limites. E o último limite, que vai ser limite de x e y, ambos tendendo a zero. E aqui vai ficar y ao cubo é o mesmo que y, vezes y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok.
Agora vamos resolver, certo? Aqui nós temos o produto de x por x ao quadrado. Se esse x tende a zero, né? Então, o limite de x, onde x tende a zero, então o limite de zero vai ser zero. O limite da constante é a constante, né? A própria constante. Então, se a gente calcular o limite de x, vai ser zero. Já essa parte aqui da função é limitada. Depois eu vou explicar por que é limitada, certo? Essa parte. Aqui vamos calcular o limite de 3y. Se o y tende a zero, isso é o mesmo que 3 vezes zero. 3 vezes zero dá zero. E o limite de zero é zero. Então, aqui também vai ser zero. E essa parte aqui é igual a essa, também será limitada. Agora aqui nós temos o limite de x e y, ambos tendendo a zero, de 3x vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos calcular primeiro só esse limite aqui de 3x. Se o x tende a zero, então será 3 vezes zero, zero. Então, o limite aqui vai dar zero. Já aqui nós temos que é limitado. O limite. Essa parte aqui é limitada. Já aqui, quando a gente tem o limite de x e y, ambos tendendo a zero, eu quero calcular só o limite do y. Se o y tende a zero, né? O limite de zero, então, vai ser zero. E aqui nós temos que é limitado. Agora vamos entender por que é limitado. Se a gente tiver aqui só o x ao quadrado, x ao quadrado não é maior ou igual a zero? Por quê? Porque qualquer valor, sendo ele positivo ou negativo, ou o próprio zero, sendo ao quadrado, ou aqui vai ser igual a zero, ou aqui o x ao quadrado será maior que zero. Certo? Para qualquer x que a gente colocar aqui, vai ser maior que zero ou igual a zero. Agora, nós temos que x ao quadrado é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aqui nós só temos x ao quadrado. Aqui nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, isso aqui é maior do que x ao quadrado, ou igual. Certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Se a gente dividir esses termos aqui por x ao quadrado mais y ao quadrado, todos os três, nós temos que zero dividido para x ao quadrado mais y ao quadrado é zero. Essa parte aqui continua x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. É menor ou igual, esse aqui dividido por esse vai dar 1. Então, o que é que a gente percebe? Que essa parte aqui, ela é limitada, está entre 0 e 1. Nós encontramos aqui esse intervalo de 0 a 1. Mas podem existir outros, certo? Então, aqui nós provamos que essa parte é limitada e essa daqui também. Agora, essa daqui, ó, quando nós temos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente faz a mesma coisa. Se o zero é menor ou igual a y ao quadrado, isso aqui é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado,
Então, nós podemos dividir ambos pela soma de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí aqui nós temos 0 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ser 0. Essa parte aqui nós vamos permanecer. E aqui essa parte aqui, o numerador dividido pelo denominador, vai dar 1. Então, nós temos que essa função também é limitada. Por isso que a gente colocou aqui limitada, limitada, né? Aqui e aqui. Agora, no total, vamos ver quanto é que vai dar esse limite. Então, aqui nós achamos, né? O limite de x é 0 e essa parte aqui é limitada. Quando nós temos o produto de 0 com uma função limitada, que vai dar 0, certo? Mas, quando a gente calculou esse limite, 0 vezes uma função limitada também vai dar 0. Aqui também, o limite deu 0, multiplicado aqui por essa função que é limitada, também vai dar 0. Aqui também o produto de 0 por uma função limitada também vai dar 0. Então, a soma aqui vai dar 0. Então, o limite existe e é 0. O limite existe e é 0. Certo? Então, é isso. Obrigada pela atenção.